No 18, o exercício 18, pessoal, é interessante fazer os desenhos para entender. Então, vamos ler ele ali. Se refere de um trem, ele tem um determinado comprimento. E esse comprimento ali não está explícito, né? Mas usualmente, quando é dado um comprimento, fica implícito nessa informação que o comprimento é um comprimento de repouso, a menos que explicitamente se diga no problema que foi um comprimento medido por um outro observador. Tá? Então, sendo não explícito isto, essa informação não está explícita ali, só diz um trem de comprimento 15 centosegundo. E não fala, né, quem é o observador. Então, essa informação está implícita, que é o comprimento de repouso. Então, eu posso dizer aqui que isso é o L0, tá? Esse comprimento do trem é o L0, que é o comprimento de repouso. Isto é um comprimento do ponto de vista de alguém que está dentro do trem. Então, um observador dentro do trem mediria o comprimento desse trem, ele mediria L0. Anda com uma velocidade, então esse trem ele tem uma velocidade em relação, né, a alguém. Essa velocidade que está ali. Eu não estou colocando as informações aqui, porque depois vocês vão substituir esses valores, tá? Mas o L0 é o 15 centosegundo e o segundo luz, desculpa, né? E a velocidade é 3/5 de C. E nós temos a pergunta: quanto tempo leva o trem para passar por uma pessoa que esteja parada na estação? Então, ao mesmo tempo, a gente tem alguém que está parado na estação. Então, eu vou desenhar aqui como se fosse isso e uma pessoa parada numa estação. Então, ó, indiretamente, isso já está dizendo, né, que eu tenho um referencial que está em movimento em relação ao outro. Então, o referencial do trem, ele tem movimento em relação ao referencial da pessoa na estação. Tá? O meu desenho não ficou bom para o que eu quero. Eu vou mudar essa pessoa de lugar aqui. Eu vou colocar essa pessoa aqui. Eu vou colocar os referenciais, então, o referencial da pessoa, a gente centra aqui na pessoa, né? Esse é o referencial da estação, a gente pode, por exemplo, dizer que esse é o referencial S, e eu tenho aqui um referencial S'. O referencial S', certo? E esse referencial S' é o que tem a velocidade V. Percebam, pessoal, que quando a gente faz isso, tá? Sempre, em todos os exercícios de relatividade, a gente está pensando que o referencial se movimenta junto com o observador. Então, esse referencial S' aqui se movimenta junto com essa pessoa do trem. Então, essa velocidade é a velocidade do referencial. Tá? É equivalente a dizer que é o trem que tem a velocidade ou o referencial S' que tem a velocidade. Os referenciais sempre andam junto com os observadores, mesmo que o observador seja uma partícula, seja alguém inanimado. Tá? Então tá, beleza, eu tenho essa situação aqui, daí tá perguntando, né, quanto tempo leva o trem para passar do ponto de vista da pessoa, né, do trem e da pessoa que está na plataforma. Sem resolver através das transformações de Lorentz, né, usando somente as relações que a gente aprendeu sobre tempo, o ΔT é igual ao fator de Lorentz vezes o ΔT0, posso usar só essa relação aqui, e do ΔL também, né? E
que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no problema do ponto de vista de quem está dentro do trem e depois pensar no problema do ponto de vista de quem está fora, porque eu quero justamente, né, quanto tempo leva do ponto de vista para quem está no trem e quanto tempo leva para o trem passar pela estação do ponto de vista de quem está fora. Então, vamos começar pelo mais simples, tá? O mais simples seria do ponto de vista de quem está no trem. Do ponto de vista de quem está no trem, pessoal, olha só, o trem, ele tem esse comprimento aqui, tá? Do 15 segundo luz. E ele tem essa velocidade em relação à estação. Então, quanto tempo vai levar do ponto de vista desse observador aqui para o trem passar pela estação? Eu preciso usar relatividade para fazer esse cálculo? Olha só, vamos relembrar aqui uma coisa que a gente estudou. A gente só usa relatividade na comparação entre dois referenciais. Quando eu tenho dados e quero informação, e tudo diz respeito a um único referencial, eu não uso relatividade. Eu uso MRU. Aqui, o comprimento é em relação à pessoa do trem. Eu quero saber quanto tempo ele vai medir. Eu sei a velocidade que ele tem em relação à plataforma. Preciso usar relatividade para calcular o tempo do ponto de vista dele? Grilos? Não precisa. Prof. D, não escutei. Tá. Eu tenho o comprimento do trem do ponto de vista, vou dizer que é o maquinista, tá? Do ponto de vista do maquinista, eu tenho o tamanho do trem. Eu tenho a velocidade do trem do ponto de vista do maquinista em relação à estação. Eu quero saber quanto tempo o maquinista mede, quanto tempo ele mede para o tempo do trem passando pela estação. Preciso usar relatividade aqui? Não precisa. Não preciso. Tá? Eu não preciso, por quê? Porque é tudo em relação ao maquinista. Em nenhum momento eu usei nem tempo de alguém da estação, nem usei comprimento que mediu alguém na estação, nenhum dado, tá, do outro referencial. Todos os dados se referem a esse próprio referencial. Então, para calcular esse tempo do ponto de vista desse cara aqui, do maquinista, basta usar MRU, tá? Que vai ser isso aqui. Vai ser esse cálculo aqui. O L0 é o 15 centissegundos que vocês têm ali, né? Quanto que vale 1 segundo luz? Desculpa, eu fico falando centissegundos de novo. O 15, o tempo segundo luz, e nós temos a velocidade, que está aqui também. Então, com isso, vocês conseguem calcular o tempo do ponto de vista, né, de quem está no trem. Então, é a letra B, no referencial do trem. O que a gente consegue fazer aqui é direto o referencial do trem. Agora, eu quero calcular o outro tempo, né? O tempo do ponto de vista de quem está na estação. Ah, agora, simplesmente faço esse cálculo aqui também? Não. Por quê? Tem duas formas de calcular esse tempo, tá? Uma das formas é pensar qual comprimento para o trem vai medir essa pessoa que está na estação. Ela vai medir L0? Ou ela vai medir um outro comprimento? Se ela for medir um outro comprimento, a pergunta para vocês, o comprimento que ela mede é um comprimento de repouso? Não é o comprimento de repouso. Não é o comprimento de repouso, muito bem. Tá? Então, o comprimento que mede essa pessoa que está na estação é esse comprimento aqui, tá? Não é o comprimento de repouso. Comprimento de repouso, quem mede é o maquinista. Então, a pessoa na estação vai medir esse outro comprimento aqui.
que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o fator de Lorentz. Vocês calcularam já o fator de Lorentz para esse problema? Eu devo ter ele em algum lugar aqui. Mas, né, de novo, meu caderno é meio caótico, então leva um tempo para achar. Alguém calculou aí, pessoal? 1,25. 1,25. Beleza. Achou 1,25? Vocês dividem 15 segundo luz por 1,25. E pronto. Vocês têm o ΔL. Estão fazendo aí? Isso é o ruim do online, tá? Quando eu faço exercícios e resolvo em aula, eu vejo que vocês estão fazendo, que você... Aqui eu não estou vendo. Então, vocês têm que me dizer o que está acontecendo aí detrás das câmeras. Vocês calcularam isso aqui? Chegaram no resultado na letra A? Desculpa, aqui é a letra B. Chegaram? 25 segundos, né? Daqui tem que sair 25 segundos. Alguma dúvida nesse cálculo aqui? Vocês percebam que esse C aqui, quando a gente dividir, né, o L0 por V, o C daqui com o C daqui cancela, né? C dividido por C fica 1. Então, o cálculo fica todo só nos números. Aqui a diferença, né, é que primeiro eu vou ter que calcular o novo ΔL para achar esse tempo aqui. Então, eu vou ter que achar quanto que vale esse outro L do ponto de vista dele. Então, a gente tem que usar essa equação aqui para calcular. Faz isso aqui, acha quanto que vale o L e põe aqui. Essa é uma das maneiras de calcular. A outra maneira de calcular é usar direto essa equação, né? Vocês já calcularam qual é o tempo do ponto de vista do maquinista, então eu tenho que agora calcular qual é o tempo do ponto de vista da pessoa na plataforma. Mas tem um porém aqui, né? Eu preciso identificar quem tem o tempo próprio e quem não tem o tempo próprio. Então, ó, eu identifiquei que o comprimento próprio tem esse cara aqui, é o maquinista que tem o comprimento próprio. Daí a minha pergunta, ele tem o tempo próprio? Sim ou não? Não. Não, não tem. Por que que ele não tem? Porque o início e o fim do evento não acontecem no mesmo lugar. O início do evento acontece quando, ó, a pontinha do trem está começando a passar pela plataforma. O final do evento vai acontecer quando o final do trem, quando o trem já estiver andando e o final do trem estiver passando pelo final da plataforma. Ou a gente pode pensar, né, do ponto de vista desse observador aqui, o início do trem está aqui, mas a situação final... Deixa eu desenhar aqui assim. Isso é o S, isso é o S' com velocidade V. E o trem tá aqui, né? E a pessoa na plataforma tá aqui. Então, olha só, do ponto de vista agora do maquinista, tá aqui o final do evento. Então, no referencial dele, o início do evento acontece aqui, na origem. Mas o final do evento não acontece na origem, acontece lá em menos L0. Então, são dois pontos diferentes. Ele precisa de dois relógios para medir no espaço-tempo dele o início e o final do evento. Já a pessoa na plataforma, não, né? O início do evento acontece, ele está na origem, o final do evento acontece, ele continua na origem. Então, ele está estacionário, logo, esse cara aqui é o que tem o tempo próprio.
Esse tem o comprimento próprio, mas esse tem o tempo próprio. Então, o tempo próprio é dele. Delta T0 é igual ao T', que é do maquinista, dividido pelo fator de Lorentz. Então, seria, quanto que é esse daqui? 25 segundos dividido por 1,25. Vocês achariam esse tempo aqui, que dá os 20 segundos. Duvidando? Se não entenderam alguma coisa que eu falei, vocês me digam, tá? Eu estou fazendo ainda a letra A e a letra B. Eu estou fazendo com os cálculos simples. Se tem dúvida aqui, tem que perguntar. Não? Então tá. Então agora a gente vai para os cálculos usando as equações de Lorentz. Eu vou desenhar de novo, porque aqui vai ficar muito confuso de fazer aqui. Então, melhor desenhar aqui assim. A gente vai dizer assim, ó, aqui é o início do evento e aqui é o fim do evento. Que é o S', com velocidade V. E aqui também, né, o S' com velocidade V. E eu vou desenhar assim, tá? Poderia ter feito diferente, mas é só uma questão de escolha. Como que vocês colocam o trem dentro do referencial é escolha. Poderia ter botado bem no meio, poderia, tá? Poderia ter feito bem no meio também. Mas vou facilitar a minha vida e vou botar, pode ser o início ou o fim na origem, só para facilitar. E agora eu vou fazer o S. O S tá aqui. Opa! Nossa. O S tá aqui. E aqui nesse, o S tá aqui. Esse é o observador da estação. Vamos deixar o trem sem observador lá, que é o trem que tem o comprimento L0. Se ele tem o comprimento L0, eu sei que aqui é o zero. E, como aqui é X, a posição aqui é menos L0. Tá? A posição aqui é menos L0. Daí, o que eu preciso identificar, pessoal? Eu preciso identificar qual é a coordenada. Vou chamar agora a coordenada em termos de X, né? Aqui é X' e aqui é X. Que é X e aqui eu vou chamar de X'. Qual é a coordenada inicial X' e qual é o tempo inicial linha desse observador aqui? E a mesma coisa eu faço para esse, né? Para esse observador aqui, qual é a coordenada inicial do evento e qual é o tempo inicial do evento. E depois, aqui nessa situação, eu vou querer saber qual é a coordenada final do evento e qual é o tempo final do evento. E para o observador em S também. Agora, percebam que em vez de eu falar em L e T, para calcular lá direto das equações de Einstein, eu vou querer usar as equações de Lorentz. Então, eu estou usando a mesma notação, tá? De Lorentz. E aqui é o x2 e o tempo 2. Então, beleza. Profe, Oi. uma dúvida. No Sim. gráfico do fim, o trem não teria que estar em positivo de X'? Poderia ter botado, é uma questão de escolha. Ah, tá bom. Eu botei o início dele na origem, mas eu poderia ter botado o início dele em L0. Equivalente. Então, aqui, pessoal, vamos pensar primeiro no início, tá? E pensem que é uma imagem que está congelada. Qual é a posição inicial do evento do ponto de vista do referencial S'? O evento começa onde?
Quem é o evento? O evento é o trem passando pela estação. A Na pontinha do verdade, trem passa pela pessoa, né? isso, na verdade, é mais do que a estação, né? É mais fácil. É por uma pessoa que esteja parada na estação. Quanto tempo leva o trem para passar pela pessoa? Então, esse é o início do evento, é o trem começando a passar pela pessoa. Então, do ponto de vista do referencial S', o início do evento acontece onde? Em qual posição do referencial? Na minha escolha. 0? 0. Exatamente. Que o referencial, eu coloquei aqui, ele em 0. O tempo, bem, aqui é quando eu começo a contar o tempo. Tá? É quando eu liguei o meu cronômetro, eu liguei aqui. Então é 0 também. Tá? Agora aqui, do ponto de vista de alguém da estação, qual é a posição? 0 também? 0 também. Uhum. E quem é o tempo? 0 também? Também é 0. Então percebam ó, que o início do evento acontece na origem para o referencial S' e acontece na origem para o referencial S. O início do evento é quando eu ligo no meu cronômetro. Então eu vou dizer que aqui o tempo inicial é 0. O tempo 1. Agora eu vou ver o final, depois, quando o trem está terminando de passar pela pessoa na estação. Onde que está no referencial S' esse evento final? Isso mesmo, ele está em menos L0. E o tempo final? Bem, isso é uma das coisas que eu não sei que eu quero saber. Preciso calcular exatamente. E agora aqui, onde que está a posição final do ponto de vista desse referencial? 0. Exatamente. Então, vocês percebam aqui, para ele não se moveu no referencial dele. Começou e terminou o evento, ele está no mesmo ponto, x igual a 0. Então, é assim que eu identifico que ele tem o tempo próprio desse evento. E o tempo, eu não sei, eu quero saber. Daí, bem, pessoal, agora a gente vai lá para as equações, né, e tenta identificar. E, bom, vocês têm o fator de Lorentz também, né? Esse é um outro dado do problema que a gente já tem, que é 1,25. E a partir de agora, o que eu preciso fazer é, olhem as equações de Lorentz, olha as 4 equações de Lorentz. E vejam se vocês têm alguma equação que relaciona posição, que relaciona essas grandezas, né? Relaciona a posição do referencial linha com a posição do referencial S e vocês ficam com uma única incógnita de tempo de algum dos dois referenciais. Tem alguma equação que satisfaz isso? Eu tenho 2 dados e 2 incógnitas. Então, percebam que eu não posso usar uma das equações que relaciona os tempos, porque eu não tenho nenhum tempo. Como eu não tenho nenhum dos tempos, então eu não vou poder usar as equações de tempo. Mas olhem para as equações de posição. Tem alguma delas que me serve para achar um dos tempos? Basicamente, o que vocês têm que fazer agora é uma análise. Coloca as 4 equações de Lorentz na frente de vocês e identifiquem qual equação que vocês vão usar dados que vocês têm e que vai dar uma das variáveis, uma das coisas que vocês não sabem, uma das incógnitas. É a de delta x'? Pode ser? Vamos ver. Como é que ela é escrita? Delta x' igual fator de Lorentz, que mais? Delta x menos velocidade vezes delta t.
Beleza. Então, vamos ver. Delta X', quem que vai ser o delta X, né? Vai ser o X2' menos o X1', igual o fator de Lorentz. Vai ser o X2 menos o X1, que é esse delta X aqui, menos a velocidade que a gente tem. E esse delta T aqui se refere ao T2 menos o T1. Vamos ver se satisfaz quem eu tenho. X2' eu tenho, X1 eu tenho, que é 0. X2 é 0 aqui, menos o 0 vai zerar esse termo. E aqui o T2 é quem eu não tenho. E o T1 é 0. Esse número eu sei quanto vale, esse número eu sei quanto vale. Beleza, ficou só uma incógnita usando essa equação. Então, sim, pode usar essa equação aqui para achar o T2. E vocês têm que encontrar o mesmo tempo do ponto de vista da pessoa na estação que vocês encontraram antes, que era a letra A. Entenderam? Como que eu fiz? Sim, prof. Beleza. E se eu quiser agora, usando ainda a equação de Lorentz, como que eu acho o T2'? Tem alguma outra equação que me ajudaria para isso? Aí agora eu uso a de delta X daí. Exatamente. Agora a gente vai usar o delta X, é o fator de Lorentz, delta X' mais V delta T'. Como vocês, né, já tem os delta X, o que vocês querem agora é o T2', vocês vão abrir de novo os deltas aqui dentro e vão chegar na mesma conclusão, que a única variável vai ser o T2'.